Então, gente, boa tarde, né? Meu nome é Marcos, né? Sou professor da UERJ e também professor aqui da Rede Municipal de Rio das Ostras. Né? Está tendo um evento aí, o primeiro seminário de formação política do CEP Rio das Ostras. Essa primeira atividade, né? O cine debate do filme Olga, né? E posteriormente a gente vai ter uma palestra da professora Anita Prestes falando sobre o centenário da Revolução Russa, né? E a atualidade dessa revolução, da importância dessa revolução nos dias de hoje, né? E depois o lançamento do livro Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo. O filme, né, do Jaime Bom Jardim, na época que ele foi lançado, né, no campo da esquerda, né, até suscitou muita crítica, né, até porque produzido pela Rede Globo, né, pela Globo Filmes, e as pessoas acabam criando, né, um certo momento, até uma certa antipatia pelo filme, até sem ver, né, porque foi a Globo que financiou, não deve ser bom, não deve prestar. Mas, como todo filme, né, a gente tem que chamar a atenção que, como todo filme, né, é uma obra de ficção. Apesar de baseado numa história real, é uma obra de ficção no sentido que é a visão do diretor do filme. Né? Então, diálogos, né, muitas coisas. Ninguém sabe quais foram exatamente os diálogos travados pelos personagens, então isso teve que ser criado, teve que ser feito um roteiro, né, desse filme. Né, foi da Rita Buzar, roteirista. Então, antes de mais nada, entender, né, que é um filme baseado em fatos reais. Né, mas é um filme também que tem que chamar a atenção. Um filme centrado na história de amor, né, da Olga com Prestes, né, com Luiz Carlos Prestes. Isso Jaime Bom Jardim destaca e sempre destacou em entrevistas, chamou a atenção para isso, que é um filme, né, que o principal dele é a história de amor. Ele não está preocupado em falar da história, né, daqueles acontecimentos. Mas o filme é importante, o filme foi positivo, o filme foi visto por mais de 4 milhões de pessoas. E a importância do filme, eu acho, inclusive eu enquanto professor, quando trabalhava com filme, né, aqui em Rio das Ostras mesmo, a reação dos alunos. Quem é a Olga, né? Porque de que maneira... Quem é essa personagem? Que história é essa? Isso é verdade? E aí quando eu falava assim, minha professora é a bebê do filme, aí que eles ficavam mais encantados. Então é verdade? O bebê de verdade, né? Eu falei, não, é de verdade. Como eu disse, é um filme, né, baseado numa história real. Né? Um filme baseado numa história real. E aí esse filme acho que foi importante, né, hoje em dia, os meios audiovisuais, né, que é isso que atrai a juventude, a garotada. Então ele foi positivo nesse sentido, porque o filme, no geral, ele tem uma característica, pelo menos ele não é antipático aos comunistas. Que uma das características do filme aí, das grandes companhias, né, das grandes empresas, redes de comunicação, é sempre estigmatizar aquilo que é contrário a eles, né? Então, principalmente os comunistas, né? Sempre houve todo um estereótipo, né, em relação ao comunista come criancinha e toda uma série de histórias aí, né? Hoje a gente vê, ano passado eu fui a Cuba, quando eu digo que fui a Cuba, o pessoal fala que gostei. Você gostou de ir a Cuba porque dizem que é isso, que é aquilo, que faz isso, que faz aquilo, que as pessoas vivem numa tirania, que você não tem liberdade, né? Mas na verdade isso é o que a mídia fala. Então o filme, acho que ele é positivo nesse sentido, né? Ele não assume uma posição antipática, anticomunista, e importante no sentido de divulgação da história da Olga, né? Quem foi a Olga? Quem foi o Prestes? A própria história do nosso país, né? Porque é a história da Olga, mas também a história do Brasil, que uma parte dessa história se dá aqui no Brasil, né? Embora num curto período de tempo, mas é um filme que permite que a gente possa discutir vários temas, né? Desde eu prefiro sem microfone. Mas só testa aí pra mim pra ver se tá funcionando, galera. Alô? Tá? Eu prefiro sem microfone, o microfone não dá certo. Então é um filme importante, né? Nesse sentido, de divulgar quem foi Olga Benário Prestes,
né? Quem foi essa pessoa? Porque era um nome esquecido que na década de 80, né, ganhou uma certa repercussão quando foi lançado em 86 o livro Olga, do Fernando Moraes, no qual é baseado o filme, né? O filme é baseado no livro da Olga. E ele foi importante, né? Mas depois, de novo, a Olga, né? As pessoas leram o livro, quem lê, mas a grande massa, né, que não tem acesso ao livro, até porque o livro é caro, que, né, nós vivemos um país que não é um país de leitores, que não tem o hábito de ler. Então eu acho que a importância do filme é nesse sentido, né, de levar um grande público, aquele pessoal que não está acostumado a ler, inclusive que acho que estimulou a leitura do livro do Fernando Moraes, né, esse livro, e mostrando, embora, como eu disse, a ficção é o ponto de vista do autor, acho que no essencial, né, na sua essência, ele mostra bem quem foi Olga Benário Prestes, né? Eu acho o filme interessante nesse sentido. É interessante porque ele leva a reflexão, porque ele emociona, né? Acaba emocionando, porque é uma história de amor, é uma história que envolve uma criança, né? E as pessoas, a gente sensibiliza, né? Tem todos os elementos que sensibilizam, né, as pessoas. E aí o filme, acho que tem esse impacto, né? A cena, né, quando a criança é retirada da mãe, acho que é o ponto alto do filme, acho que é o ponto alto, assim, pelo menos de emoção, que causa um impacto. Lembro que a primeira vez que eu passei aqui no Abdala, quando terminou, estava todo mundo chorando, até os meninos, estava todo mundo chorando, que assistiu o filme, foi muito forte, não estava esperando. E, ao mesmo tempo, além de conhecer a história da Olga, eu acho que mostrar o que foi o nazismo, né? E a atualidade disso hoje, para a gente entender o que foi o nazismo e o que nós estamos vivendo hoje, né? Os momentos de intolerância, essa onda aí que o pessoal está chamando de onda conservadora, a intolerância em relação a tudo, essa questão bandido bom é bandido morto, e não aceita, né, a homofobia, a violência contra a mulher, o racismo, uma série de manifestações aí que infelizmente estão acontecendo, não só no Brasil, que a gente vê que é mundial, né, é um processo mundial. E aí, acho que é interessante o filme mostrar isso. O que foi aqueles anos 30, os anos 40, né? Os anos 30 ali que a Olga viveu, os anos de luta, mas ao mesmo tempo, né, além de mostrar o nazismo, mostrando a importância da luta, de lutar contra isso, né? Das pessoas que acreditam num mundo melhor, que é possível uma sociedade mais justa, mais igualitária, a importância de lutar. Não adianta só se lamentar. Acho que o filme da Olga mostra isso, né? A história da Olga, uma pessoa que não resolveu ver a banda passar, né? Vamos dizer assim, ela acompanhou a banda, ela acompanhou o fluxo da história. Ela lutou, ela foi protagonista, né? Acho que ela fez bem aquilo, né? Ela fez a sua história, né, nas condições que eles, né, que não foi da sua escolha, mas ela lutou. E eu acho que a grande importância do filme é isso, para além da história de amor que emociona, para além, né, da história da criança que é arrancada da mãe, que claro, né, é trágico, mas é refletir por que isso aconteceu. Né? E acho que refletir por que isso aconteceu é entender o que é o nazismo, entender o que é esse movimento fascista, não só lá na década de 30, né? De 20, lá em 22, quando começa na Itália com a ascensão do Mussolini, né? Em 22 assume o poder na Itália, não só em 33 com a ascensão do Hitler na Alemanha, mas, né, não é só conhecer aquilo lá, a partir daquilo lá a gente parar para pensar o que está acontecendo hoje, essa onda conservadora, esse momento de intolerância, né? Num mundo que as pessoas adoram falar em paz, né? De coisas boas, mas que na prática o que a gente está vendo é intolerância, a retirada de direitos, né? Direitos de uma série de categorias, dos trabalhadores, de idosos, da mulher, dos indígenas, dos quilombolas, né, um refluxo, né, de todo um processo de luta
porque acho que o filme da Olga também mostra isso, né? Que ela lutou e que tudo que foi conquistado, né? Que a humanidade, que as sociedades conquistaram, não é favor, não foi dado, mas é fruto da luta, né? Fruto da luta. Então não adianta, acho que a Olga viveu lá atrás, mas acho que a mensagem é essa: não adianta eu me indignar pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Antigamente as pessoas não tinham WhatsApp, as pessoas se indignavam na esquina de casa, encontravam na calçada, na banca de jornal, lendo a manchete, na sala dos professores, né? Não adianta. Até porque, né, como Marx diz, a desalienação não é só tomar consciência da exploração, é você agir para acabar com aquele processo de exploração, né? Porque tem gente que acha que já é desalienado, né, que não é mais alienado, porque tem consciência que as pessoas são alienadas. Não, isso é só uma primeira etapa muito inicial. Só tomar consciência não adianta, porque vários intelectuais aí de direita, muita gente reacionária, ela tem plena consciência de como funciona a sociedade, como é que funciona os meios de exploração. Então acho que o filme da Olga é isso, é mostrar a importância da praxe, né? Que é ação, você é imbuído de uma teoria, né? Que no caso para ela era o marxismo, né? Que ela acreditava que vai dar a resposta, e ir para a ação, né? Baseado na teoria. Porque não adianta também prática sem teoria, nem teoria sem prática. Porque a teoria você teoriza e tem que ir lá na prática ver se a teoria está certa, né? Ela tem que ser posta em prova, né? Para ver se a teoria está certa. Então acho que o mérito do filme que não deve nos levar a refletir é disso, da importância da luta, né? Dessa figura, né? Esse personagem histórico que lutou e que mostrou, e hoje o que nós estamos vivendo está mostrando que mais do que necessário deve-se continuar lutando, né? Porque se você não luta, há retrocesso. A história não é pré-traçada, né? O futuro não está garantido, né? Ele faz parte da luta, da correlação de força, das forças de que lado você está, né? É preciso tomar posição, né? Acho que a história da Olga fica muito claro isso. E tomar posição. E posição no sentido de você não renunciar aos seus ideais, né? E aí não é questão de teimosia, de intransigência. É você estar ciente da justeza dos seus ideais e lutar, defender, né, aquilo que você acredita e botar em prática aquilo que você acredita. Acho que a Olga mostra isso. O filme da Olga, o personagem, embora o filme não esteja preocupado com isso, né, do Jaime Bom Jardim, ele deixou muito claro, mas a história da Olga acaba mostrando isso no próprio filme, né? E claro, nesse caso já virou clichê, né, que a gente vê assim, o livro é sempre melhor que o filme, mas nesse caso o livro é melhor que o filme mesmo, né? Não é porque o filme não é ruim, mas o livro é melhor que o filme. Quem não leu, leia o Fernando Moraes. E agora, né, para complementar ainda o Fernando Moraes, tem um livro, né, que hoje vai ser o lançamento aqui em Rio das Ostras, o Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, que traz informações inéditas, documentos inéditos, que vem não negar a história do Fernando Moraes, mas na verdade complementar, né? Porque esse período da Olga no campo de concentração não havia nenhuma documentação a respeito disso. O que o Fernando Moraes construiu foi a partir do depoimento das sobreviventes, né, dos campos de concentração por onde a Olga passou. Os campos de concentração por onde a Olga passou. Então ele vai reconstruir essa história a partir do depoimento. E agora, né, a professora Anitta trabalhou em cima dos arquivos da Gestapo, que aí é o documento produzido pelos inimigos da Olga, né, seus algozes, aqueles que estavam lá, né, que estavam lá prendendo ela submetida àquelas condições do campo. E aí esse é o grande... né, o filme é bom, mas o livro do Fernando Moraes é melhor. E aí você lê o livro do Fernando Moraes, tem que ler o livro Olga Benário para complementar essa história, né? E em todos os casos, seja o Fernando Moraes, seja o
o filme do Bom Jardim, ou seja, o que está lá nos arquivos, o interessante dos arquivos da Gestapo, né, que eu achei mais interessante ao ler o livro da professora Anitta, é que quem fala são os inimigos dela. Então são os inimigos dela que dizem que ela é corajosa, são os inimigos dela que dizem que ela é destemida, são os inimigos dela que dizem que ela é firme. Não são os simpáticos a ela, são exatamente os inimigos que reafirmam tudo aquilo que está no filme, né, de uma mulher corajosa, de uma mulher que exerce liderança. Não foram os amigos, não foram as pessoas sobreviventes do campo que têm uma lembrança saudosa da Olga. Está lá na documentação da Gestapo, nos documentos da polícia nazista, eles, né, o reconhecimento de quem foi Olga, né, inclusive classificada como uma comunista perigosa, né, dado o seu nível de inteligência, né, dado as suas habilidades. Então acho que o filme, acho que essa primeira etapa aqui do primeiro evento, acho que é um preparatório, né, para a palestra, porque a Revolução Russa tem tudo a ver com a vida da Olga, né? Ela lutou, né, por um mundo que ela acreditava, no mundo socialista, e a Revolução Russa ali, né, ela é de 1908, nasceu em 1908, a Revolução é de 1917, ela está sendo influenciada aí nesse contexto, né, que a Revolução Russa teve um impacto no mundo inteiro. E a Olga não estava lá na Alemanha imune a essa história, até porque a Alemanha teve um papel importante, né, de lutas, né, se a gente pensar aí a grande estrela Rosa Luxemburgo, né, que é assassinada em 1919, quer dizer, a Olga tá nesse contexto, né, começa a militar desde cedo, sai de casa com 15 anos de idade, né, e vai militar lá no movimento operário alemão junto ao Partido Comunista da Alemanha. Então acho que é importante. Então a Revolução Russa tem tudo a ver com a história da Olga. E depois, né, o lançamento, que a professora Anitta vai poder detalhar melhor, né, essas descobertas, né, esses documentos inéditos do arquivo da Gestapo, tá bom? Muito obrigado. Marcos César, né, que me antecedeu aqui, eu acho que ele deu já um panorama a respeito do filme, né, que vocês viram agora de tarde, segundo eu soube, né? Efetivamente, o filme é um filme que emociona muito, né, bem feito. O Bom Jardim, sem dúvida, é um especialista nisso, fazer um filme que emocione, né? Teve recursos para isso também, né? Então o filme é bonito e emocionante. Mas ele mesmo disse na ocasião, o filme foi lançado em 2004, né? Isso, ele mesmo disse na ocasião, em entrevistas que ele deu, que ele não estava interessado nem na história, nem na política, nem mesmo na figura do Prestes. O que interessava a ele era retratar uma história de amor que ele tinha achado muito bonita. E foi isso que ele fez, né? Então o filme realmente é bonito, realmente houve um grande amor entre os meus pais, isso é indiscutível. Mas não é só isso, né? Acima de tudo, tanto a Olga como o Prestes eram dois revolucionários comunistas que queriam transformar o mundo. Queriam, né, uma sociedade mais justa, igualitária, né, onde houvesse justiça social e liberdade para todos. E essa era a luta a qual eles dedicaram as vidas deles, né? E o meu pai sempre dizia que se a Olga resistiu, né, a toda aquela repressão violentíssima e acabou sendo assassinada, né, num campo de concentração, sem em nenhum momento capitular diante do inimigo, tem uma frase que ela diz num dos depoimentos aos quais, interrogatórios, né, ao qual ela é submetida lá pela Gestapo, pela polícia alemã, em que ela diz: se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei. Então ela nunca delatou nenhum companheiro, ela se manteve firme, sem dizer aquilo que a Gestapo queria, que era a atividade dela, né, comunista, delatando os companheiros. Isso ela nunca fez. E por isso também ela foi assassinada da forma trágica, né, que vocês viram no filme, inclusive numa câmara de gás. Não foi só ela, foram milhares, milhões de pessoas que foram assassinadas na Alemanha de diferentes maneiras. Ela resistiu a tudo isso com muita firmeza. E como eu ia
lembrando, né? O meu pai sempre dizia que se ela resistiu a todo esse sofrimento, a todo esse martírio, e ele também conseguiu resistir 9 anos de prisão no Rio de Janeiro, incomunicável, só no final desses 9 anos, um pouco antes da anistia de 1945, é que ele, afinal, pôde receber alguns parentes de visita e tal, mas a maior parte do tempo ele estava incomunicável. Ele dizia isso, que eles só conseguiram resistir porque eles tinham convicção da justeza da causa pela qual eles lutavam, a causa do socialismo. Então, devido a isso é que eles resistiram. Quem não tem convicção naquilo que está fazendo, dificilmente parte para a delação, que é um caminho mais fácil. E nós estamos vendo agora aqui no Brasil como a delação está na moda, né? Está sendo até incentivada. Então, eu acho que são exemplos importantes de a gente conhecer, que não foram só a Olga e o Prestes que resistiram, foram milhares, milhões de pessoas que resistiram no mundo todo, e por isso foi possível derrotar o nazismo, derrotar o fascismo. Vocês vejam isso na Alemanha nazista, em todas aquelas condições terríveis, né, de campo de concentração, de assassinatos, né, as pessoas resistiram. Teve muita gente que resistiu. Sem dúvida, a propaganda, né, a mídia da época, que efetivamente não era de hoje, mas para a época era muito avançada na Alemanha, muito aperfeiçoada, convenceu grande parte do povo alemão a apoiar Hitler e apoiar o nazismo. Grande parte. Mas também teve uma outra parte que lutou e resistiu. E, em primeiro lugar, estavam os comunistas. Logo depois da subida de Hitler ao poder, em janeiro de 1933, uma onda de repressão se desencadeou, principalmente contra quem? Contra os comunistas, os social-democratas também, mas principalmente contra os comunistas. Mataram muito comunista, prenderam milhares de comunistas. Isso hoje em dia pouco se fala. Parece que o nazismo foi só, a mídia apresenta, e muitos escritores e até historiadores apresentam a história como se o objetivo do nazismo fosse perseguir os judeus. Sem dúvida houve perseguição aos judeus, sem dúvida houve a morte de 6 milhões de judeus, mas morreu muito mais gente. Morreram em primeiro lugar os comunistas, depois também todos aqueles povos que eram considerados raças inferiores. Por exemplo, o Hitler dizia isso claramente, abertamente, o regime nazista dizia que os eslavos eram uma raça inferior. A única raça, né, que tinha direito a sobreviver era a ariana. Os outros todos, judeus, eslavos, negros, homossexuais, enfim, todo mundo era considerado raça inferior e que devia ser exterminado, para sobrarem só os arianos. Então, esse genocídio não atingiu só os judeus, mas vocês veem, as classes dominantes hoje, a mídia, procura esvaziar esse regime fascista do seu conteúdo de classe, que interessou a burguesia mundial, ao grande capital, às grandes empresas capitalistas, para terem mais lucros num momento de crise do capitalismo como se vivia na época, que estabeleceram e deram apoio ao nazismo e ao fascismo. Então, o extermínio dessas chamadas raças inferiores era tudo pretexto para engabelar, para enganar, né, a grande massa da população, porque não se dizia a verdade, que tudo isso era feito para garantir os grandes lucros do capital. Vocês vejam, esse campo de concentração de Ravensbrück, onde a Olga esteve prisioneira durante diversos anos, e muitas outras, foram milhares de mulheres exterminadas nesse campo de concentração, e havia muitos outros campos de concentração, né? Então, ao lado do campo de concentração, havia uma fábrica da Siemens, uma fábrica que vocês provavelmente ouviram falar esse nome, a Siemens, inclusive tem aqui no Brasil também, uma grande multinacional. Já existia na época, se estabeleceu uma das suas fábricas ao lado do campo de concentração. Para quê? Para utilizar o trabalho escravo dessas mulheres, inclusive da Olga. Eu não me lembro agora se no filme aparece esse trabalho escravo. Quer dizer, aparece, né? Pois é, então, na Siemens trabalhavam as prisioneiras do campo de concentração de Ravensbrück, sem receber nada, trabalho escravo, gratuito, sujeitas a castigos corporais, sem hora para começar nem terminar,
né, passando fome, nas condições mais precárias possíveis e produzindo o quê? Artefatos de guerra, artefatos para a guerra que o Hitler estava precisando muito e a Siemens tendo grandes lucros. Então, por trás do nazismo, por trás do fascismo italiano e de outros fascismos, estavam e continuam estando, nesse fascismo que está em ascensão no mundo hoje, os interesses do grande capital, das multinacionais, das grandes empresas capitalistas, para assegurarem, em momentos de crise, os seus lucros. Então é muito importante a gente ter em vista isso, né? O nazismo não existiu fundamentalmente para perseguir os judeus. Perseguiu os judeus, como perseguiu muitos outros setores da população, para ter um pretexto, justificar para a grande massa, né? São raças inferiores, então a gente precisa perseguir. E nunca se dizia o que realmente estava por trás. E hoje é mais ou menos a mesma coisa. Vocês vejam o colega aqui, o Marco César, né? O professor Marco César destacou, né, a importância de hoje a gente estar atento para o ascenso do fascismo, do nazismo, dos regimes autoritários, que podem ter vários nomes e várias características, né? As coisas não se repetem exatamente como foram no passado. Então, vocês vejam, tanto na Europa, né, essas tendências são muito fortes, nos Estados Unidos, com esse presidente que foi eleito agora lá, que pode ser eleito, o Hitler foi eleito também. Mas isso não explica, né, a eleição, não garante a democracia. Pode ser uma eleição num contexto de repressão, né, em que surge um salvador da pátria, como a gente aqui no Brasil, inclusive, conhece vários. Né? Hoje em dia está na moda dizer que não é mais político, é gerente. Ora, isso não existe, todo mundo faz política, né? E esses chamados gerentes, eles na realidade estão fazendo política e se chamando de gerentes para, novamente, engabelar, enganar, né, os setores populares, aqueles menos politizados. Né? E aqui no Brasil também, nós estamos vendo grupos de caráter fascistoide levantando a cabeça, agredindo setores populares, invadindo escolas. Semana passada, em Santos, havia uma reunião de professores numa escola, né, para discutir a política educacional do Estado de São Paulo. E uma das questões que estavam discutindo era a questão dos direitos humanos, como é importante, né, que os jovens, os alunos, né, conheçam a questão dos direitos humanos, e foram invadidos por uma turma da Polícia Militar, que é contra a defesa dos direitos humanos, porque não compreende, acha que direitos humanos significa morte para eles, falta de julgamento dos criminosos. Então, agrediram os professores fisicamente, os professores foram enfim, agredidos fisicamente. E vários outros fatos desse tipo têm se dado. Então, a importância, gente, vocês que são jovens, vocês que têm que construir o futuro desse país, de estarem atentos para essas questões, não permitir, né, que se repitam fenômenos como esses que nós vimos na Europa, que atingiram pessoas como a Olga e muitos outros. Né? Então a gente está atento, a gente não ser indiferente. Eu estava relendo esses dias um texto do grande filósofo comunista, né, italiano, Antônio Gramsci, talvez vocês tenham ouvido falar nele, em que ele diz o seguinte: odeio os indiferentes. Quer dizer, os indiferentes acabam contribuindo para políticas negativas, para as políticas de direita reacionárias. Então não podemos ser indiferentes, a gente tem que tomar posição. Até às vezes pode tomar posição errada e depois rever essa posição errada. A própria prática vai mostrar a quem é honesto que aquela posição estava errada, precisa ser revista, né, e partir para uma mais acertada. Bom, agradeço a atenção de vocês, né, e leiam o meu livro. Assim, falar depois disso tudo, assim, é até meio complicado. Eu sou Winnie Freitas, sou coordenadora do CEP. A gente organizou esse primeiro seminário de formação política e sou estudante de serviço social aqui da UF e é, assim, maravilhoso poder ver secundarista, universitário, profissional da educação aqui discutindo, né, esses temas que são tão necessários, né, eu diria hoje em dia, mas sempre foi, né? Sempre, nunca deixou de ser importante, né? Desde a ascensão do capitalismo. E aí, assim, apesar
né, de estar do lado de historiadores, assim, uma coisa que eu costumo repetir muito, todos têm que ter consciência de seu papel histórico. Cada um de nós tem que ter consciência do seu papel histórico. Ver um filme desses, voltar para casa e ouvir e pensar nisso, né? Assim, não existe neutralidade, não existe imparcialidade. Quando você deixa de se colocar, de se posicionar, você está sendo conivente. Então, assim, todos nós temos um papel histórico a cumprir. O capitalismo, até hoje, nunca deu certo. Então, assim, não tem por que a gente continuar inerte frente a ele. A gente precisa, todos nós, lutarmos contra isso. E eu ia falar, né, sobre a ascensão do nazismo nos Estados Unidos, mas já falaram, então vou falar de uma coisa que é muito caro à minha pessoa. A importância de nós, mulheres, nos organizarmos. Nós, mulheres, somos muito impactadas nos momentos de crise, nos momentos de retirada de direitos. A reforma da Previdência, que vai aumentar vai igualar o tempo de contribuição, vai impactar e ignora o trabalho, a jornada tripla que nós temos. Então, assim, é papel de cada um de nós, mas também de nós, mulheres, resistirmos aos ataques da burguesia e assim, não dá pra gente voltar pra casa sem ter consciência de que é necessário cada vez mais que a gente se organize, que a gente lute contra o capitalismo, contra a burguesia e todos esses ataques que a gente vem sofrendo, não só a nível federal, mas também estadual e municipal. Eu milito no Coletivo Construção, organizo a luta dos secundaristas e eu vou falar um pouco sobre o filme, a observação que fiz no filme, com a frase do Filintro Miller, que ele fala: a lei está do nosso lado. Então a gente vê quando Vargas, ele impõe uma ditadura, que é o estado de sítio, e apoia o nazismo, né, deportando judeus, comunistas para a Alemanha. A gente faz uma reflexão do que é a democracia, né? A democracia que a gente viu é uma democracia burguesa, que só representa os interesses dos donos do poder. Então, assim, um exemplo também do filme foi quando a ANL, Aliança Nacional Libertadora, se tornou um partido de massas, né? Ia se tornar um partido de massas revolucionário e aí foi posto na ilegalidade. Então, mais uma vez, a gente percebe que essa democracia falha. Deixa eu ver... Então, assim, o que fica de lição mesmo no filme é a gente entender que se a gente travar uma luta que busca transformações profundas, não tem como fazer isso politicamente correto, né? Porque a lei nunca vai estar do lado do povo. E a solução mesmo, a conclusão disso é que a gente precisa da dissolução desse Estado burguês, né, e construir um Estado dos trabalhadores, do povo para o povo. Então, gente, eu queria convidar vocês para conhecer o coletivo também, se quiserem só falar comigo, a gente marca uma reunião, a gente faz. Ui, fiquei muito nervosa. Quantos anos que você tomou a ideia da proporção do que foi a vida do seu pai e da sua mãe, e a partir de qual idade você começou a se interessar profundamente sobre a vida deles e o que te motivou mais ainda a realmente estudar história e seguir carreira nisso? Bom, eu fui separada da minha mãe com 1 ano e 2 meses, como vocês viram no filme, né? Resultado de uma grande campanha internacional pela libertação dos presos políticos no Brasil, da Olga, da Elise Evers, aquela outra companheira alemã que foi deportada junto com a Olga, e minha, na medida que eu nasci na prisão, né? Essa campanha foi dirigida pela minha avó, Leocádia Prestes, né? Tinha como centro Paris, na França, né? Mas isso realmente mobilizou uma opinião pública bastante ampla, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e depois também aqui na América Latina. E realmente o fato assim, de ser uma criancinha, um bebê, né, que corria o risco de ser entregue
levado para um orfanato nazista, onde a criança perdia o nome e virava um número. Então vocês podem imaginar uma criança de 1 ano, né, que perde o nome, assim, depois como é que a família vai localizar se não morresse, né, que grande parte morreu na Alemanha. Então eu fui privilegiada, né, por ter sido salva dessa forma, tanto que frequentemente eu digo que eu sou filha da solidariedade internacional. Graças a essa solidariedade que eu fui resgatada pela minha avó e depois nós fomos para o México. E desde muito pequeno, quanto eu me lembro, no México, que são as minhas primeiras lembranças, com 3, 4, 5 anos, por aí, né? Sempre, tanto a minha avó como a minha tia, a filha mais moça dela, né, irmã do meu pai, que foram os que me criaram, assim, quando pequena, me informavam, né, me davam a conhecer quem eram meus pais. Então nós tínhamos lá no México, na sala da nossa casa, sempre, eu me criei com isso, com 2 fotos grandes dele e dela, do meu pai e da minha mãe. Toda noite eu me despedia deles, né, e pouco a pouco elas iam me explicando quem eles eram, é claro, no linguajar e no nível de compreensão de uma criança de 3, 4, 5 anos. Então, quer dizer, eu cresci tendo conhecimento que eles eram comunistas, revolucionários, estavam presos, meu pai no Brasil, a minha mãe na Alemanha, eram lutadores por um mundo melhor para as crianças, enfim, se explicava, elas explicavam isso de forma simples. Eu sempre recebi muita solidariedade, não só delas, da família, como também de inúmeros amigos, companheiros no México, inclusive exilados políticos, porque o México nessa época, né, isso no final dos anos 30, início dos anos 40, era um país democrático, com um governo democrático, que dava asilo político para os exilados do mundo inteiro. Então tinha muitos alemães exilados, antifascistas alemães, italianos, espanhóis e até brasileiros também, alguns. Então, toda essa gente passava pela nossa casa e eu sempre recebi muita solidariedade e sempre tive, assim, muito a par dos acontecimentos. Nunca me esconderam o que realmente estava acontecendo. Então, resumidamente, é isso. Primeiro, eu gostaria de saudar um espaço, porque eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de discussão dentro de uma universidade em que a gente tenha estudantes secundaristas, universitários, professores e tudo mais. Meu nome é Natália, eu estudo no IFE de Cabo Frio e eu sou militante do Movimento de Mulheres Olga Benário, e eu gostaria de fazer uma observação que muitas pessoas não fazem, que é a questão do quanto a Olga sofreu, o quanto ela sofreu violência obstétrica quando ela teve a filha dentro da cadeia, o quanto ela sofreu por ter sua filha retirada de si. E assim, a gente percebe que isso não foi só lá atrás. Hoje em dia, a gente continua sofrendo violência obstétrica, violência física, violência sexual. E eu acho que assim, o que ela fez, o papel dela como mulher, o papel dela como lutadora, assim, como militante, é um exemplo pra gente hoje. Porque a gente vê que se hoje a gente não levanta e faz, a gente se fode, a gente sofre. E eu acho que assim, o que a gente precisa fazer mesmo é lutar, é ocupar os espaços, ainda mais como mulher. Ocupar o espaço hoje é um direito, sabe? E é isso, eu só queria fazer essa observação. Valeu. O que eu acho mais legal assim na Olga é que pra ela a felicidade não era só pra ela, era a felicidade da totalidade, né? É tipo a emancipação humana, na verdade. A busca assim, não adianta eu ser feliz e o outro está sendo humilhado. Então eu destaquei uma frase do filme que eu cheguei a anotar aqui no meu caderno, mas eu queria saber se essa frase foi dela realmente, ou se foi só ficção, ou como é que foi. Ela falou assim: felicidade é igual a dever cumprido. Dever cumprido pra mim, pelo que eu entendi, foi isso: lutar, conseguir a emancipação humana. Eu queria saber um pouquinho sobre essa frase, se é dela mesmo. Obrigada. Rigorosamente, quer dizer, essa frase está no filme. Essa frase foi tirada de uma carta do meu pai quando ele estava preso, escrevendo para a mãe no México, né, para minha avó. Então, ele justamente está falando sobre a situação dele, né, que ele foi condenado a mais de 46 anos de prisão. Mas apesar disso, ele sempre se manteve otimista e sempre procurando aproveitar o tempo da prisão na medida que a polícia deixava, né, para estudar, né, para, enfim, tomar conhecimento do que estava acontecendo pelo mundo, embora tivesse períodos que tirassem todos os papéis, todos os livros dele, que ele ficasse de castigo sem poder sequer escrever para a mãe, né? Mas, quando podia, ele procurava aproveitar o máximo tempo. E ele tinha uma preocupação, né, com a minha educação lá no México, como a Olga também tinha, né, que eu não fosse mimada demais, que eu não me considerasse infeliz. Então ele
numa das cartas para a mãe dele, né, que estava me criando, ele dizia isso, né, que era importante que me incutissem, que eu entendesse que a felicidade para ele e para Olga consistia, né, na consciência do dever cumprido. Então eu acredito que a Rita Buzar, que foi a roteirista do filme, aproveitou isso e colocou no filme. Boa noite, eu sou estudante de História da UF de Campos. A minha pergunta vai primeiramente para a Anitta, né? Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer que é uma honra estar aqui, diante da filha de, como eu costumo chamar, um mito, né? Essa é mito mesmo. Essa é mito mesmo. E eu queria fazer 2 perguntas, eu prometo que são rapidinhas. Primeiro, a gente sabe que a situação está difícil, a gente sabe que a onda de conservadorismo está crescendo bastante, a gente sabe que a direita está se fortalecendo e a extrema-direita também. E eu queria saber da sua opinião como historiadora, Anitta. O que você acha no nosso contexto da história brasileira que fez toda essa galera que estava escondida depois da ditadura se reacender? E minha segunda pergunta é, quando você viu o filme pela primeira vez, comparando com todos os relatos que você teve a respeito da sua mãe, os verdadeiros, qual foi a sua reação? Foi negativa? Foi positiva? Eu queria saber. Bom, a situação brasileira, sem dúvida, é uma situação complexa, né? Principalmente uma situação muito pesada para o povo brasileiro, né? Para a maioria, né? dos trabalhadores brasileiros, né? Porque, na realidade, né, tivemos o que a gente está caracterizando o ano passado, né, como um golpe parlamentar jurídico. Quer dizer, a estratégia do imperialismo, da burguesia mundial, mudou. Há anos atrás, por exemplo, na década de 70, os golpes eram principalmente golpes militares. Então era uma coisa que aparecia mais visível, né? Os militares se levantavam um dia, né? Um grupo de militares, e tomavam o poder, prendia o presidente, né? O presidente conseguia se exilar, como foi o caso do Jango, né? Hoje a coisa é mais sofisticada, até porque as pessoas também, né, estão mais atentas. Quer dizer, não dá muito para repetir aquela mesma estratégia. O imperialismo mudou de estratégia. Então, esse tipo de golpe, nós tivemos agora vários na América Latina, né? Houve em Honduras, houve no Paraguai, agora no Brasil. Na Argentina, até foi um golpe através de eleição. Quer dizer, essa eleição do Macri, na realidade, está fazendo uma política parecida com essa do Temer aqui, talvez até assim mais abertamente descarada, né? Mas, enfim, são todos uma ofensiva do capitalismo preocupado, né, em preservar seus direitos. É isso, no fundo é isso, né? Preservar seus direitos, porque houve uma certa vaga de governos mais ou menos progressistas aqui na América Latina. Claro que é meio complicado, na minha opinião, chamar os governos do PT de progressistas, né? Porque embora tenham dado algumas migalhas, digamos assim, para os setores populares, na realidade, os governos do Lula e da Dilma foram uma continuidade das políticas neoliberais que já vinham da época do Collor e do Fernando Henrique Cardoso. Essa é a realidade, se a gente vai examinar. Não foi tomada nenhuma medida de reforma profunda, de realmente, né, garantir os direitos dos trabalhadores. Diga-se de passagem, essa política de Bolsa Família, né, de assim, distribuir algumas migalhas, não é nenhuma novidade brasileira. Isso é uma política geral do grande capital, do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que postula há anos isso, que se por um lado são dadas vantagens, né, o neocapitalismo é isso, para assegurar os grandes lucros das empresas capitalistas, principalmente das multinacionais, por outro lado, é preciso destinar, né, uma pequena parte desses lucros para atender os interesses da grande maioria, principalmente não é para resolver o problema da grande maioria popular, é para mantê-los tranquilos sem se revoltarem, garantir, inclusive usam essa palavra, a paz social. Então, na minha opinião, o que os governos do PT fizeram foi isso. Vocês vejam famílias no Nordeste, às vezes uma família grande, numerosa, que está passando fome, recebe R$100 e poucos e com isso mata a fome, né? Compra lá uns quilos de feijão, de arroz e de óleo, consegue cozinhar, mata a fome, mas não adquire consciência, nem é preparada para poder trabalhar, nem também se investe no processo de industrialização, de diversificação da economia para dar trabalho para a maioria dos brasileiros. Então, essa situação já vinha vindo
com a crise do capitalismo, aí, crise mundial, né, que começou principalmente em 2008, né, que se agravou no Brasil agora mais recentemente, né, e medidas que a Dilma tomou já sob pressão forte do grande capital, né, desde que ela assumiu. Basta dizer que ela favoreceu o agronegócio. Uma das primeiras medidas quando a Dilma assumiu o poder foi qual? Entregar o Ministério da Agricultura para a Cátia Abreu, que é uma pessoa, né, do agronegócio, uma defensora do agronegócio. Ela mesma, a grande latifundiária, né? Então vocês vejam que foi o ministro da Economia, quer dizer, todas as medidas tomadas foi no sentido de atender às demandas do grande capital. Mas mesmo assim não se sustentou porque setores do imperialismo, da burguesia, estavam interessados em acelerar a perda de todos os direitos dos trabalhadores no Brasil. Todas as conquistas que foram alcançadas através de muita luta, através de decênios de luta, estão sendo extintas. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, né? Todas as medidas que estão sendo tomadas são nesse sentido. E os governos do PT e o próprio PT não contribuíram para organizar o povo, para levar o povo, né, os setores dos trabalhadores, a resistir. Tanto que quando a Dilma foi votado impeachment, não teve a defesa de uma massa organizada dos trabalhadores, né, para garantir, né, a sobrevivência. Então o golpe teve sucesso, né, foi aquele quadro lamentável que a gente pôde assistir pela televisão, né, dos deputados lá, Câmara e depois o Senado, né, votando o impeachment. Então a situação é grave, principalmente eu acho porque o nível de desorganização popular é muito grande. E eu acho que, repetindo uma coisa que o Prestes falava há mais de 30 anos, durante toda aquela década de 80, que foi os últimos 10 anos da vida dele, depois da anistia, né, quando ele pôde voltar à vida legal no Brasil, 79, 80, até 90, quando ele faleceu, né? Ele sempre dizia a necessidade de organização popular em torno das suas reivindicações mais sentidas. Isso é que é necessário fazer. Procurar cada um de nós, na medida das suas possibilidades, dependendo de onde trabalha ou onde estuda, contribuir para organizar as pessoas em torno daquilo que elas sentem, porque ninguém se organiza diretamente para lutar pelo socialismo, convenhamos, ainda mais no nível baixo de politização em que a gente se encontra. Se as pessoas se organizam para lutar para ter uma escola melhor, para ter bons professores, enfim, uma série de reivindicações, os trabalhadores se organizam para lutar contra a reforma trabalhista, contra uma série, em cada setor da população tem, né, os seus problemas, e não falta problema, tem muitos problemas. Mas as esquerdas no Brasil, lamentavelmente, sempre subestimaram muito, querem grandes conquistas e subestimam esse trabalho cotidiano, lento, difícil, né, de organização popular em torno das suas reivindicações e, ao mesmo tempo, educando principalmente as lideranças, né, que eu acho que o único caminho para encontrar, né, uma solução correta é o estudo do marxismo aliado ao estudo da realidade brasileira. Quer dizer, não basta conhecer a teoria marxista, é necessário conhecer bem o Brasil para poder ter uma proposta de transformação. Então eu acho que isso ainda demora. Eu não sou assim muito otimista a respeito não, eu acho que demora. Mas quanto antes a gente começar a fazer um trabalho sério de organização popular, e tem gente já fazendo isso, né? Ainda pouco, mas acho que já tem. Mais depressa a gente poderá chegar lá. Então eu acho que o caminho é esse, não tem caminho mágico, não tem uma liderança prontinha que vai cair do céu, por sinal esses 21 anos de ditadura e depois os governos neoliberais que a sucederam, não contribuíram para que surgissem efetivas lideranças populares. Então nós estamos muito pobres em matéria de liderança. E não é a liderança sozinha que vai resolver coisa nenhuma, quer dizer, na luta que vão surgir novas lideranças, que vão se articular e que vão conseguir, né, elaborar um programa de transformação radical do Brasil. E um programa, gente, que eu tenho clareza do seguinte, tem que apontar para o socialismo. Não será socialismo de imediato, mas propostas que ajudem a acumular forças rumo ao socialismo, que é o único regime que pode dar solução aos graves problemas provocados pelo capitalismo, a barbárie. Uma grande revolucionária alemã, comunista, Rosa Luxemburgo, talvez vocês tenham ouvido falar nela, né? Ela dizia o seguinte, que se não se acaba com o capitalismo, se não se marcha para o socialismo, se vai para a barbárie.
E eu acredito que nós já estamos na barbárie. A violência que a gente está vendo aí, a situação, né, em que vive a maioria do nosso povo, mas não só do nosso povo, né? A gente só andar no Rio de Janeiro, são assim milhares de pessoas dormindo na rua, sem casa, passando fome, enfim, para não falar no interior do Brasil, né? Então isso aí não tem solução mágica. A solução, eu acho que passa pelo esforço coletivo de organizar os diferentes setores populares em torno daquilo que eles estão sentindo. Ninguém se organiza nem mobiliza, nem vai para a rua lutar em torno de coisas distantes que não estão sendo, né, sentidas por aquelas pessoas que estão participando. Então, mais ou menos, eu acho que a sua primeira pergunta, né, seria isso. A segunda, o quanto o filme... no primeiro momento, quando eu vi o filme, eu achei o filme fraco. Mas... o filme sem dúvida é fraco, né? Até porque a proposta do Monjardim foi essa. Foi Hein? Não, eu não sou muito chegada a chorar, depois... Como dizia o meu pai, né, nós já somos casca grossa, já vimos tanta coisa, quer dizer, a própria realidade já foi trágica, né? O assassinato da Olga já foi trágico, principalmente para o meu pai, né? Para ele foi realmente uma grande tragédia. Então, não se trata tanto de chorar, a gente se emociona, né? Às vezes não chora, pode se emocionar, mas não chora. Mas, então, agora, depois eu me convenci que o filme tinha sido muito positivo, a prática revelou isso. Porque mesmo com todas as suas limitações, né? Inclusive é um filme diferente do livro do Fernando Moraes, que termina de uma forma muito pessimista. Vocês vejam, o livro do Fernando Moraes, quem leu há de lembrar, termina com a derrota do fascismo, o comício na legalidade já do Partido Comunista aqui no Brasil, em julho de 45, o comício no estado do Pacaembu, né, em que o Prestes desfila, é ovacionado, quer dizer, mostra que as forças, né, antifascistas, democráticas no mundo estavam vitoriosas, que aquela luta pela qual morreu a Olga e tantos outros, né, não foi em vão. E já no filme ela termina com morte na câmara de gás, não é isso? Então é uma das críticas que eu faço ao filme, quer dizer, o filme não se preocupou de mostrar que toda aquela luta valeu a pena. Aquela luta levou, né, a que o exército soviético, junto com a opinião pública mundial, com as forças aliadas, mas principalmente o exército soviético, conseguisse derrotar o nazifascismo. Foi uma vitória muito importante naquele momento. E para isso contribuiu, sem dúvida, o sacrifício de milhões de pessoas, comunistas, democratas, antifascistas, né, que de uma forma ou de outra foram assassinados. Você sabe que calcula-se que na Segunda Guerra Mundial morreram entre 50 e 60 milhões de pessoas. Só na União Soviética morreram no mínimo 20 milhões. Então foi muita coisa. Né? Então o filme, eu estou dizendo, acabou desempenhando um papel positivo, mobiliza até hoje, né, muitos jovens, né, e, enfim, emociona, a história em si é emocionante, mas o filme consegue levar essa história emocionante, né, a setores que nem leem às vezes, né, não são dados à leitura. Então eu acho que o filme acabou sendo importante. Obrigada.